Eu sei que essa dor lombar, essa dor cervical, a sua dor, seja lá onde for, tá te atrapalhando em alguma coisa. Porque dor por dor, você se automedica e você vai controlando, vai vivendo, não é isso mesmo? Para você procurar um profissional especializado em tratamento da dor, muito provavelmente essa dor está te atrapalhando em alguma coisa. Seja dirigir, seja se concentrar no trabalho, seja sexo com seu marido, com sua esposa, seja carregar seu filho no colo, trânsito, enfim, gerando mais ansiedade, privação de sono, estresse, impaciência. Em alguma coisa a dor está te atrapalhando para você cogitar procurar um profissional especializado. E o que eu vou falar para você é dito por aí como inovador, mas a gente já sabe disso desde 98, desde os anos 2000 aproximadamente. A sua dor, na maioria dos casos, não tem nada a ver com a sua postura. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós somos humanos. E humanos tendem a acreditar no que é plausível, no que faz sentido, no que é lógico. Então, se falarem para você que você tem uma inflamação e que é por isso que dói, é fácil de acreditar. Se falarem para você que a forma como você se dobra para alcançar um objeto no chão é errada e gera carga na sua coluna e que carga é ruim, é lógico, é fácil de acreditar, é plausível. E aí a gente começa a criar robozinhos, pessoas que adotam comportamentos para se abaixar, para pegar peso, que são sobrenaturais. Sobrenaturais, tipo antifisiológicos. Não é o comum, não é o que o corpo foi projetado para fazer. Exemplo, você se abaixa agachando com o tronco reto para pegar o peso. Então, não foi o peso que travou minha coluna. Isso é muito lógico de se pensar, concorda? Só que imagine uma situação, um padrão aleatório de manifestação da dor. Horas de manhã tá muito ruim, horas de manhã tá como se eu nunca tivesse problema. Horas quando eu me abaixo eu não tenho dor e horas quando eu me abaixo dói. Ou seja, sua dor é às vezes, sua dor é intermitente. Ela vai e para. Pode até não parar, mas ela fica muito baixa, no nível muito baixo, assim de 0 a 10 fica 1 e você consegue fazer tudo que você quer, não te atrapalha. Beleza? Faz sentido até aí? Então vamos lá. Esse padrão de dor a gente chama de inespecífico. Traduzindo, inespecífico é uma dor que não tem uma causa e efeito. Ou seja, ela é misturada com muitos fatores contextuais. E eu vou te dar um exemplo aqui agora de um fator contextual. Exemplo número 1. Eu estou sentado prolongado no meu escritório, trabalhando, não estou sentindo nada, eu amo o que eu faço. Porém, quando eu chego em casa, eu estou também sentado assistindo televisão, estou esperando para o jogo do Bahia e Flamengo acontecer, e aí minha esposa chega e quer assistir a novela, e a TV do quarto está quebrada, eu só estou com a TV da sala. E ela ganha para mim na discussão, e ela assiste a novela e eu perco o jogo. Nesse momento, eu tenho um fator contextual que estimula o seu sistema nervoso central através de uma sensibilização. E aí você tem dor nesse momento. Estou dando um exemplo. Você acha que é porque você senta prolongado, porque você trabalhou sentado, você está sentado em casa. Mas a posição é a mesma. No trabalho você não teve dor, porque o fator contextual era prazeroso. Não era de sensibilização do sistema nervoso, era de habituação. Exemplo número 2. Eu estou praticando vôlei de praia. E os meus adversários fazem um ataque e eu tenho que me abaixar para fazer uma defesa, para não tomar o ponto. Eu me abaixo, defendo a bola, não sinto nada, repito esse gesto durante minha prática esportiva o tempo todo e não sinto nada. Quando eu chego em casa, meu filho de 2 anos tomou uma queda, eu me assusto e vou subitamente me abaixar para pegar meu filho. Eu tenho 2 problemas aí. Problema número 1, talvez seu filho nem chorasse, levantasse dando risada e você ensinou instintivamente um comportamento protetor nele e ele começou a chorar por causa do seu susto. Qual o problema número 2 aí? Você teve uma detecção de ameaça. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. A amígdala é uma estrutura que é responsável pela detecção de ameaça
baseada nos nossos aprendizados, experiências prévias, assimiladas ou não, que geram reações automáticas no nosso organismo. E ao ver seu filho caindo, você teve uma detecção de ameaça, e aí seu eixo hipotalâmico, hipofisário intestinal, suprarrenais, começam a liberar corticoide na corrente sanguínea numa reação imediata. Dilata suas pupilas, aumenta o batimento cardíaco, porque ele ativa um sistema nervoso que a gente chama de simpático. O sistema nervoso simpático é responsável por preparar para você para lutar ou fugir. E diante daquela ameaça, você quer salvar, entre aspas, seu filho, instintivamente. E você vai com excesso de contração muscular para o mesmo gesto que você repetiu várias vezes e não sentiu nada praticando vôlei. E aí você sente dor. Diante de tudo isso, dito tudo isso, você ainda acha que a sua dor, que não apareceu depois de uma queda, um trauma, um acidente, uma batida de carro, tem a ver com sua postura? Olha, eu recebo pacientes aqui diariamente que falam, tenho que sentar reto, tenho que contrair o abdômen. E esse é justamente o fator perpetuador de dor destes pacientes. Quando eu ensino esse paciente a sentar relaxado e a relaxar o abdômen e ficar na postura dita como incorreta, eles sentem alívio quase que imediato na maioria dos casos. Porque há um excesso de uso de uma musculatura assumindo um comportamento que a gente chama de disfunção de controle em extensão, porque eles ficam assim com o tronco ereto o tempo todo, se policiando. Mulheres ficam com o abdômen contraído o tempo todo para esteticamente eles parecem não serem tão gordinhos, e isso gera um outro problema, que é uma outra disfunção de controle dos abdominais, dos eretores do tronco. E o uso excessivo dessa musculatura já está comprovado que quando a gente compara pacientes com dor nas costas versus pacientes sem dor nas costas, a atividade muscular do core, do tronco desse paciente, é muito mais forte em quem já tem dor. Ou seja, não fazendo sentido nenhum, segundo evidências científicas, ficar em academia trabalhando core, ficar em musculação fazendo treinamento de abdômen para fortalecer a lombar. Força da lombar não é o problema em quem tem esse tipo de dor. Então, postura não tem nada a ver, força não tem nada a ver. Você não encontra a população com dor tem fraqueza comparada à população sem dor. A população com dor tem mais atividade muscular do que quem não tem dor, ou seja, só que esse paciente ele quer respostas. Esse paciente ele quer saber de você que é fisioterapeuta, de você que é médico. O que causou o meu problema? Em quanto tempo eu vou melhorar? Eu posso fazer mais alguma coisa para me ajudar? Ou eu tenho que ficar vindo aqui sempre para você me ajudar? É isso que o paciente quer saber. E aí que entra o diferencial do profissional que gera autonomia para o paciente. Ensina o que o paciente tem que fazer para não depender dele. Afasta os atendimentos o mais rápido possível para empoderar o paciente, para o paciente saber, meu problema é episódico e recorrente, vai aparecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, só que quando aparecer eu sei o que fazer para aliviar e controlar o meu problema, para que eu não tenha prejuízo funcional, não deixe de fazer academia, não deixe de fazer minhas atividades que a dor me impedia de fazer. É aí que entra o diferencial. Porque o bom profissional, nesse caso, ele vai fazer um teste de movimentos nesse paciente que vai ficar óbvio para o paciente, vai ficar claro para o paciente que existem movimentos que ele consegue fazer perfeitos e existem movimentos que ele até faz, executa bem, mas com dificuldade e com manifestação dolorosa. E aí esses testes de movimento vão mostrar que aquele movimento doloroso, fraco, que o paciente tem quando chega em você com dor, eles mudam de comportamento diante de alguns movimentos que a gente passa para o paciente. Um exemplo claro é um paciente com dor cervical que quando levanta a cabeça piora e irradia dor para o braço. O paciente aprendeu naquele momento que isso é ruim. E aí quando a gente faz um movimento no pescoço desse paciente e ele percebe que isso aqui mudou, parou de irradiar dor no braço, o paciente percebe que aquilo ali que você fez nele foi bom. E melhor ainda, ele percebe que para fazer aquilo ele não depende de você. Ou seja, ele já fica aliviado, porque ele não vai ter que ficar te pagando o tempo todo para você fazer por ele.
Uma outra coisa que fica clara, além do empoderamento do paciente, é que o padrão de dor dele muda. E é isso que ele quer. Ele quer que aquela dor diminua, que aquela dor seja controlada e que ele não tenha mais prejuízo funcional. Um outro exemplo é o paciente com dor lombar, que para dobrar ele sente a dor lombar do lado direito, ou sente a dor descer para a coxa, para a perna, na virilha, no testículo. Muito paciente com dor lombar tem irradiação para o testículo. Muita mulher com dor lombar tem irradiação para genital e tem dor no ato sexual e acha que é normal. Não, não é normal. Sua coluna pode estar prendendo algum nervinho ali e você está tendo dor no. Então, em resumo, para vocês que me acompanham aqui, que são alunos, que são seguidores, que são prospectos de pacientes, que são pacientes, quando você vier na consulta com um fisioterapeuta na minha área, venha de cabeça aberta. Por que eu falo isso? Porque nas últimas 2 décadas a tecnologia só avançou e o número de pacientes com crises de coluna só aumentou. Ou seja, a tecnologia não está beneficiando esse perfil de paciente. O problema de dor nas costas continua sendo o número 1 num ranking com mais de 380 doenças em anos vividos com incapacidade na população mundial, né? 39% da população teve ou terá dor lombar, dor nas costas, em algum momento da vida. Ou seja, como uma vovozinha falou comigo, né? Uma paciente muito querida, né? Uma paciente muito querida, 72 anos, ela falou pra mim assim: mas Caio, você tá me dizendo tudo ao contrário. e na real, é exatamente isso. Eu tendo a falar tudo ao contrário do que você aprendeu. Então, dos dois, ou você me chama de louco, sai daqui, não volta nunca mais, ou você adere ao meu projeto, ao meu programa de tratamento, à minha metodologia de tratamento e segue a risca e você vai perceber. Nem para você me dizer, não funciona para mim isso aí. Você pelo menos testa. E é isso que a maioria dos pacientes tem feito ao longo desses 7 anos que eu tenho de trajetória profissional, né? São, deixa eu ver, 13 anos estudando isso, né? Desde que eu comecei a estudar. E desde que eu saí da graduação, eu só vejo isso diariamente nos meus... Eu costumo falar o seguinte, para finalizar aqui esse vídeo, eu costumo falar o seguinte: existe uma população que é saudável, não tem dor nas costas, não tem nenhum problema nas costas, no ombro, no joelho, no quadril. E existe uma população que tem problema nas costas. E o que a gente encontra no exame físico é dificuldade de movimentar em algumas direções. Mas eu consigo fazer tudo. Só que quando você chega aqui, a gente testa o movimento na amplitude final, a gente percebe que não é bem assim, não é mesmo? Quantos de vocês aí que já foram meus pacientes, já foram testados por mim, achavam que estava tudo bem, vieram para uma consulta de revisão e quando a gente fez o teste, a gente provocou um desconforto em você, a gente provocou alguma sensação dolorosa em você? Vários. Então, a gente não costuma usar articulação na amplitude final, a gente só usa em amplitude média. Quando a gente testa a amplitude final, a gente descobre onde é que está a rigidez. Então, esquece essa questão de vou fazer fortalecimento porque eu vou melhorar da dor. Não, você não é um indivíduo saudável. Você pode ter saúde orgânica, o fígado, o estômago, tá tudo muito bem, mas músculo esqueleticamente falando, se é que essa palavra existe, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa que precisa de um cuidado mais específico. Eu vou entrar na natação. Gente, natação não é tratamento, a não ser que seja para obesidade, a não ser que seja auxiliar para depressão, para ansiedade, como toda atividade física, ela se torna um tratamento. Mas para dor, você precisa de um tratamento específico. Não é fortalecimento, não é alongamento, não é começar a correr aleatoriamente, começar a fazer atividade física. Você precisa de fisioterapia especializada, de um médico especializado em tratamento da dor. Então é isso, acho que eu já me alonguei demais. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses esclarecimentos de fortalecimento, postura, dor inespecífica, rigidez de movimentação, que é o que a gente encontra nesse perfil de paciente, você deixa um comentário aqui nesse vídeo, aqui no YouTube, no Instagram, que assim que a gente vê, a gente tenta esclarecer com outros vídeos para vocês, tá bom? Então é isso, grande abraço, até a próxima e lembre sempre, movimento é vida.